Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço de ontem pela terceira rodada do Campeonato Paulista entre Corinthians e Água Santa na Neoquímica Arena. Os dois gols do Corinthians contra o Água Santa saíram dos pés de, na minha modesta opinião, do melhor jogador em campo. Igor Coronado, para mim, foi o destaque da partida. O melhor em campo disparado. Com 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians já estava vencendo o Água Santa por 2-0. O primeiro gol foi marcado aí pelo Alex Santana, marcando aí seu primeiro gol também com a camisa do Corinthians. E o segundo gol foi marcado pelo zagueiro João Pedro Choca. Só que depois o Corinthians parece, no meu modo de avaliar aqui, parece que afrouxou um pouco, tirou um pouco o pé do jogo, foi credenciando a partida, né? E com isso o Água Santa foi crescendo o jogo. Acabou em algum momento dando um sufoco no Corinthians e marcando o primeiro gol com uma sapatada de fora da área. Muita gente achou que não, outras acharam que sim, divide opiniões, mas para mim foi uma bola defensável. O goleiro Matheus Donelli, infelizmente, tecnicamente eu achei que ele falhou naquela bola. É um goleiro que não está preparado para ser o titular do gol do Corinthians. Ainda bem que o Corinthians tem um goleiraço chamado Hugo Souza, que acredito eu que volta no clássico contra o São Paulo. Mas o Corinthians conseguiu vencer essa partida. No segundo tempo o Corinthians melhorou, retomou novamente aí um jogo mais elevado, começou a jogar em altos. Mas por quê? Porque houve a mão do técnico Ramon Dias, que fez substituições muito importantes. Acabou sacando aí Igor Coronado e Alex Santana e colocou Rian e Memphis Depay, que deu trabalho pro goleiro, deu uma cabeçada em uma bola cruzada. Vou te falar uma coisa, o goleiro do Água Santa, para mim, foi um destaque na partida também, se referindo ao Água Santa, porque fez grandes defesas no segundo tempo. Essa do Memphis Depay foi uma defesa extremamente difícil, uma cabeçada no chão, em diagonal, e ele de mão trocada foi lá e fez uma baita de defesa. Pontos positivos desse elenco do Corinthians é o comprometimento com o clube em nível muito alto. A meio a tantos causos, se falando da administração do Corinthians, nova data que será marcada aí para o julgamento do impeachment do presidente Augusto Melo. O elenco está brindado pela comissão técnica e respondendo muito bem. O técnico Ramon Dias, juntamente com seu auxiliar Emiliano Dias, que é seu filho, tem mesclado muito bem a equipe. Algumas pessoas falam que é elenco reserva, outros falam que é uma mescla. Cada um tem um modo de avaliar. Eu acho que é um elenco aí que está sendo mesclado. E alguns jogadores estão sendo poupados. Por quê? Domingo tem o clássico contra o São Paulo. Um jogo que ninguém quer perder. O Majestoso é um divisor de água para os dois clubes. Corinthians vai jogar fora de casa. Corinthians tem 10 vitórias consecutivas sem perder, com o término do Brasileirão do ano passado e início do Paulistão agora. Corinthians não vai querer perder essa invencibilidade para o São Paulo no Morumbi domingo, perdendo esse jogo. Então acho que é um jogo difícil e, na minha modesta opinião, o Corinthians chega melhor que o São Paulo. O São Paulo não tem ganhado de ninguém, o São Paulo está numa reconstrução e o Corinthians está embalado, confiante, e isso é muito importante. E ontem, após mais de um ano sem jogar, o técnico Ramon Dias colocou o lateral aí, Diego Palacios, que voltou e voltou bem, na minha opinião. Teve algumas conversas, porque referente a Diego Palacios, porque muita gente disse que chegou no Corinthians machucado, outras pessoas disseram que ele machucou no Corinthians, mas só sei que ele teve no ano de 2024 passar por uma cirurgia
e depois passou por uma reconstrução de cirurgia. Voltou ontem, me agradou bem. Acredito eu, com espaço de tempo, sem sombra de dúvida, quem será o titular da lateral esquerda será Diego Palacios. Um jogador que tem uma técnica apurada, jogador habilidoso e está voltando aos poucos. E Ramon Dias está tendo todo o cuidado necessário para o jogador não sofrer lesão nesse início de temporada. Tendo visto que o Corinthians tem competições importantíssimas, já em fevereiro, já estreia aí na pré-Libertadores. E ontem o Memphis Depay, que jogador esse Memphis, hein? Que holandês espetacular. Chegou no Corinthians, vestiu a camisa e não sentiu o peso. E ontem eu estou trazendo para vocês alguns números desse jogador espetacular contra o Água Santa. Ele fez 5 finalizações, finalizações a alvo fez 2, chances criadas, 2 oportunidades, ações na área do rival, 3, cruzamento certo, Memphis fez 3, dribles completados, Memphis fez 3, e posses de bola recuperada 6. Tudo isso ele fez em 45 minutos. Acredito eu que domingo esses titulares, todos que tiverem oportunidade e tiver bem, vai jogar contra o São Paulo, que o Corinthians não quer perder esse jogo. Hugo Souza, sem sombra de dúvida, se tiver bem, totalmente recuperado, como ele já voltou aos treinos, acredito eu que ele esteja 100% recuperado, vai voltar ao gol. Acho que o Corinthians deve jogar desde o início da partida. Não sei se joga o tempo todo, mas já iniciando o jogo, acredito que o Corinthians vai jogar com Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay. Se não seja a partida inteira, aí eu não sei quem sai. Se o Corinthians joga assim, eu jogo com o Igor Coronado e na frente joga com Yuri Alberto e Memphis. Se eu fosse o técnico Ramon Dias, eu ia jogar com Igor Coronado no meio. E na frente eu ia deixar para o segundo tempo entrar jogando com Memphis Depay e Yuri Alberto. E no segundo tempo eu ia deixar para colocar o Thales Magno, porque é um jogador que entra e modifica o jogo. Porque tem talento, é jovem, ele aquece o time quando ele entra no segundo tempo. Então o Corinthians preparado para enfrentar o São Paulo, majestoso aí, difícil, fora de casa, mas o Corinthians não quer perder esse jogo. Embalado, terminou o ano 2024 embalado e começou o 2024, os 2025 embalado no Campeonato Paulista. Venceu o Bragantino fora de casa, venceu o Velo Clube em casa domingo e venceu o Água Santa agora ontem, nessa noite de quarta-feira em São Paulo, na Neoquímica Arena. Então o Timão tá arrebentando e domingo, se Deus quiser, mais uma vitória contra o São Paulo, porque o time tá acertadinho, por meio a tantos caos aí da diretoria, mas o elenco tá blindado, fechado com o técnico Ramon Dias e, sobretudo, a gente percebe a amizade que tem os jogadores entre eles. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pelo apoio e fazer um pedido muito especial. Deixa um comentário no vídeo para gerar engajamento pra gente. Deixe sua inscrição no canal para a gente crescer a comunidade. E deixe o seu like. O seu like é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar o vídeo para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.